Pessoal, então vamos lá. Atendendo a pedidos, revisão. Tá? A revisão que nós vamos usar, que vai cair em prova, é a apostila 2, tá? Do segundo bimestre. O que nós vimos, o que nós estudamos, tá? Com base na apostila. Nós vimos no módulo 4 e módulo 5. São apenas 2 módulos nessa apostila. É bem curto mesmo. Essa apostila é muito fácil. Então nós vimos a formação dos estados nacionais modernos, né, do Estado Nacional Moderno, e nós vimos o caso de Portugal e da França. E depois no módulo 5 nós vimos o contato dos europeus, né, com outros continentes. Então nós vimos o contato com os americanos, vimos o contato com o africano e contato com o asiático, tá? Então vamos começar lá na formação do Estado Nacional Moderno. O que você tem que saber sobre o Estado Nacional Moderno? Pessoal, o Estado Nacional Moderno é um fenômeno que acontece na Idade Moderna. Por isso que ele é chamado de moderno. Moderno não é porque ele é avançado, mas porque ele aconteceu na Idade Moderna, tá? Então, para quem ainda não sabe Idade Moderna, duvido, né? Tem que saber. 1453, queda de Constantinopla, a 1789, Revolução Francesa, tá? Tomada da Bastilha, Revolução Francesa. Então aqui é a queda de Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino, e tomada da fortaleza, da prisão Bastilha, lá na França, que começa a Revolução Francesa. Tá? Então é desde esse período aí de aproximadamente 3 séculos que predominou aí a formação dos Estados Nacionais Modernos. Pode aparecer com o nome Estado Nacional Moderno, ou monarquia, ou monarquia moderna, ou Estado Nacional Absolutista, ou monarquias absolutistas, são a mesma coisa, tá? E o que é isso? Lembre-se que lá na Idade Média, o poder era descentralizado, o rei não tinha poder, o poder era todo fragmentado. Aliás, o rei tinha poder, mas o poder dele era pequeno, diminuto, né? Ele concorria aí com os senhores feudais. Não havia um reino unificado, não havia um poder centralizado. Na Idade Média não tinha comércio, a moeda não era unificada. Cada lugar tinha uma moeda, tinha um lugar que nem tinha moeda, que só realizava a troca, né? Não havia um território unificado, o território era fragmentado em vários feudos, né? Com a Idade Moderna, isso vai mudar, tá? O rei começa a centralizar o poder, ele começa a fazer uma aliança com a burguesia, aquela classe que começa a surgir lá na Idade Média, que realiza comércio, e ele começa a fazer uma aliança com a burguesia, colocando a nobreza que tem o poder militar, que tem a cavalaria, colocando a nobreza de lado. Essa aliança com a burguesia vai custear o rei vai fazer uma série de medidas que vai ajudar a burguesia nos seus negócios, unificação da moeda, pesos, medidas, territorial, né, até os idiomas, até a formatação dos idiomas, né, para ajudar no comércio, para ajudar a comercializar, para que todos se entendam. E a burguesia, em troca, vai pagar impostos. Pagando esses impostos, ela vai financiar o rei. Financiar o rei no quê? Na formação de exércitos e na formação de um corpo burocrático, de pessoas que serão seus funcionários, sua burocracia. Com isso ele vai centralizando o poder, porque ele vai tendo exército, ele vai neutralizando a aristocracia, ele vai isentando a aristocracia de impostos, vai dando cargos no governo que vai se formando, no Estado que vai surgindo, a burguesia vai ocupando cargos, a aristocracia vai ocupando cargos. Com isso ela vai cada vez mais abandonando o seu estilo guerreiro, né? As armas, e vai vivendo de forma parasitária ao longo da corte aí. Com isso o rei vai tomando o poder para si, tá? Porque agora ele vai tendo grana que a burguesia vai pagando impostos, tá? E a nobreza, para não se rebelar, que está perdendo poder, mas ela não está perdendo status. Ela tem privilégios que a burguesia e o camponês não têm, correto? Então, como que esse Estado vai se formando? Isso é um processo de 300 anos para mais, tá? Não é do dia para a noite.
O primeiro Estado nacional moderno a se formar é Portugal. Tá? Já lá na Idade Média, ainda século XIII, XIV, eles começam a centralizar o poder através da Revolução de Avis, que vocês já estudaram. E aí começa a centralizar esse poder. Com isso ele vai tendo seus exércitos, com isso ele vai centralizando o território, tudo na mão do rei, né? E esse rei, com o passar do tempo, ele vai ser um rei absolutista. O que é isso? É um rei todo-poderoso, que tem um poder absoluto, que está acima das leis. Ele concentra todos os poderes na mão dele, o poder executivo, legislativo e judiciário. Ele tem o poder não só de julgar, mas de aplicar a lei, mas de criar a lei. Enfim, o rei está acima das leis, tá? O rei age como um ditador, tá? Por isso que o nome que se recebe é absolutista. Absolutista, vem de, ó a palavra, vem de absoluto, absoluto, que está acima de tudo, né? Então o rei absolutista é esse rei despótico, autoritário, né? Um rei que impõe a vontade dele. Um exemplo fiel disso aí, desse tipo de rei absolutista, é o Luís XIV, da França, que ele vai ser conhecido como o Rei Sol. Olha o nome do Rei Sol. Por que Rei Sol? Porque ele falava que ele era o astro-rei, ele era o Sol, tudo girava em torno dele, o reino francês orbitava em torno dele. Tamanha a presunção do cara, tamanha, né, ele era poderoso, tamanho que ele concentrava o poder na sua mão, ao ponto até dele ditar moda, o jeito que ele se vestia, as coisas que ele comia, os seus súditos imitavam para querer se parecer com o rei, né? Então, quando eu falar de rei absolutista, o principal dos reis absolutistas que existiram foi o francês Luís XIV, tá? Chamado Rei Sol. É dele, tem uma frase que é atribuída a ele, não se sabe propriamente se foi ele que falou, né? Mas dizem que é atribuída a ele. É atribuída a ele, que ele fala que o Estado sou eu. Ele é o Estado. Ele fala, o Estado sou eu. Né? Então o cara está acima de tudo e de todos, acima das leis, ele faz o que ele bem entende, é o Todo-Poderoso. É o símbolo do absolutismo, o símbolo mais acabado, mais emblemático do absolutismo é o Luís XIV, rei da França, tá bom? Nós vamos ter na Espanha um absolutista, que é o Felipe II, um deles, né? Nós vamos ter em Portugal o rei Dom Sebastião, enfim, vai haver um monte de reis absolutistas, Catarina II, vai haver um monte de rei absolutista, tá? Mas o que nós estudamos basicamente nesse módulo é o caso francês e o caso português, tá? Então, isso é a centralização do poder na mão do rei, é a formação do Estado Nacional moderno, ou seja, do Estado Nacional absolutista, tá? Então, uma característica do Estado Nacional moderno, o que é? O absolutismo. Então, na política, o absolutismo, poder centralizado na mão dos reis. Na economia, o mercantilismo. Para quem não sabe, mercantilismo é a política econômica do Estado Nacional moderno. É como o Estado Nacional moderno conduz a sua política econômica, a sua economia. Tá? O que é o mercantilismo? É comprar de um lugar que compra barato, de um lugar que tem bastante, e vende para um lugar que tem pouco, vende mais caro. É a lei da oferta e da procura. Quanto mais o produto, mais barato ele é. Quanto menos tiver o produto, mais caro ele é, porque ele é mais desejado. E é isso que o mercantilismo faz. As rotas comerciais, as grandes navegações, nada mais é do que uma prática mercantilista. São os países, as monarquias que estão se formando, que vão buscar produtos para vender na Europa, produtos tropicais. Lembra que a Europa não é tropical, a Europa é temperada e até lá no extremo norte, lá é glacial, ártico, né? Sei lá, é extremamente frio. E a Europa não é tropical, então ela não tem produtos tropicais. Onde estão os produtos tropicais? Nas Índias, tá? A linha do Equador está mais próximo da linha do Equador. E depois, a partir de 1492, na América, quando se descobre a América. Porque até então eles não sabiam da existência da América, tá? Eles estavam buscando rotas para as Índias.
Portugal faz o périplo africano, contorna a África para chegar na Índia. Espanha, que é o segundo país a centralizar o poder, você só consegue se lançar as grandes navegações, essa empreitada grande, de grande envergadura, porque você tem um Estado. Então, à medida que se forma um Estado, o Estado tem recurso, tem pessoas, tem tempo, né, tem gerações de conhecedores. Então, o Estado consegue reunir condições para financiar, para lançar as grandes navegações. Lembra da escola de Sagres, lá em Portugal? Que nada mais é do que um movimento de navegação, um movimento que era financiado, inclusive, um dos financiadores era o próprio rei de Portugal, era o infante Dom Henrique, era um príncipe, né, que financiava, ele gostava de navegação, então ele bancava a escola de Sagres, né, que é esse movimento de navegadores, de navegação, melhor dizendo, tá? A escola de Sagres reunia matemáticos, astrólogos, carpinteiros, marinheiros, né, navegantes, pessoas que tinham técnicas para navegar, tá? Então essas pessoas eram bancadas. Quem que bancava ele? O rei, a alta burguesia que queria comercializar, para buscar o quê? Uma rota comercial para as Índias, porque pelo mar Mediterrâneo começou a ser impedido por Gênova e Veneza, cobrava muita taxa. Os muçulmanos lá na frente, né, que tomaram Constantinopla, os turcos otomanos, né, que depois se converteram ao muçulmano, ao islamismo, e você não podia passar por lá, só Gênova e Veneza que comercializavam com eles, então o produto chegava caro. Então eles descobriram essa rota para chegar na Índia, o périplo africano, e a Espanha falava, ó, se o planeta é redondo, como propunha o Colombo, Colombo era um genovês financiado pela coroa espanhola, tá? É a Espanha que bancava ele. Então Colombo fala, se a Terra é redonda, se eu navegar sempre para o oeste, eu vou acabar chegando na Índia, eu vou dar a volta e não vou acabar chegando na Índia. Então eles vão navegando e acabam encontrando a América, que até então eles não sabiam que existiam. Tanto que o Colombo chega na América acreditando que tinha chegado na Índia, nas Índias, como eles falavam, né? As terras desconhecidas pelos europeus no Oriente, eles chamavam de Índias, as Índias, de forma genérica. Tá bom? Então isso é o Estado Nacional moderno. O Estado Nacional moderno tem o mercantilismo, a economia, o absolutismo na política e na sociedade, uma sociedade estamental, uma sociedade de ordens, de estamento, né? Uma sociedade que não tem ou que tem baixa mobilidade social. O que isso significa? A condição do cara de social dele se dá pelo nascimento. Se ele nasceu pobre, ele vai morrer pobre. Se ele nasceu rico, ele vai morrer rico. Se ele nasceu camponês, ele vai morrer camponês. Se ele nasceu na aristocracia, ele sempre será um aristocrata, tá? No caso, a burguesia vai ter dinheiro, mas ela não vai ter status, ela não vai poder ocupar cargos no governo, ela sempre vai ser meio que desprezada pela nobreza, tá? Lembra da nobreza? Falava quem era o critério de quem tinha sangue azul, né? Quem era parente do fulano de tal, tinha que ter o título de nobreza, tinha que ter sobrenomes, né? A burguesia não tinha isso, tá? A burguesia vai ter grana, mas não vai ter status. Então lembre-se disso, ela tem que pagar imposto, ela não ocupa cargos no governo, tá? Apesar dela ter grana, mas não adiantava só ter grana e não ter status quo, status social, né? Então isso é o que nós chamamos de Estado Nacional Moderno. Entenda o Estado Nacional Moderno, o Estado absolutista, como a centralização do poder, tá? A excessiva centralização do poder na mão dos reis, ou do rei no caso, né? Vários reis. Primeiro é um rei, um atrás do outro, vamos dizer assim, que é a monarquia hereditária, passa de pai para filho, né? O rei, o poder dele é vitalício. Enquanto ele estiver vivo, ele está no cargo. Quando ele morre, acende o filho dele mais velho, tá? Aí quando não tem, acende o mais novo. Quando não tem, a filha, enfim, tem um monte de critérios aí, um monte de regra. Então, nós temos que entender a formação, a centralização do poder. Primeira monarquia a centralizar, a se formar, é Portugal. Tá? A monarquia portuguesa. Isso vai datar lá
na Idade Média ainda, tá? Lá no século, lá nos primórdios, quando tiver a guerra de reconquista. Então, Portugal hoje está na Península Ibérica, né? Portugal e Espanha, hoje, países, Portugal e Espanha, estão na Península Ibérica. Essa Península Ibérica, ela que faz divisa ali, tem o Estreito de Gibraltar, né? Um estreito que passa ali, que entra no mar Mediterrâneo. Então, aqui no sul, nós temos a África, no norte nós temos a Europa. Então, aqui é o norte da África e aqui é o sul da Europa. Então, aquele estreito, Portugal está na Península Ibérica ali, aquela península que forma o Estreito de Gibraltar com o norte da África, tá? Aquela península, ela foi dominada pelos muçulmanos. E os muçulmanos, mouros, sarracenos, islâmicos, é a mesma coisa. Cada região, os islâmicos, os muçulmanos, são chamados de uma forma, mas são aqueles que professam pelo Islã, pela religião islâmica, tá? Não são cristãos. E a Europa era cristã, né, na sua grande maioria. Os reinos os reis que tinham eram aliados com a Igreja Católica. Então o rei de Portugal e o rei de Espanha, né, na reconquista da Península Ibérica, né, pegando de volta para o mundo cristão, né, expulsando os islâmicos da Península Ibérica, nesse caminhar, nesse processo de luta contra os muçulmanos, é que eles foram formando os reinos e se formou o que vai ser mais tarde Portugal e depois Espanha, tá? Existiam vários reinos ali. Você tinha o reino de Portugal, reino de Castela, reino de Leão, reino de Navarra, reino de Aragão. Então Leão, Castela, Navarra e Aragão se uniram depois na Guerra de Reconquista, se uniram para lutar contra os muçulmanos, os mouros, e acabaram formando o que nós vamos chamar de Espanha hoje, tá? E Portugal foi o primeiro ali a se libertar dos mouros, o primeiro a centralizar o poder, tá? Depois vocês vão estudar mais detalhadamente, né, na apostila. Estou fazendo só a revisão, tá bom? Então a Revolução de Avis foi uma revolução que aconteceu com a família, com a dinastia de Avis, que permitiu que a população quisesse um rei, que Portugal quisesse um rei deles e não que fosse um rei da Espanha. Então eles lutaram e deram o reino, o poder de Portugal na mão de um rei da família de Avis, tá? Tá a dinastia de Avis. Então o marco inaugural, que inaugura Portugal, é a Revolução de Avis, tá bom? Do caso francês, eu já falei do caso francês para vocês, né? Do Luís XIV, que é o Estado absolutista. Depois vocês têm a teoria do poder divino dos reis. O que é a teoria do poder divino dos reis? São pensadores como Jacques Bossuet. Ele falava que o poder do rei emanava de Deus. O rei tinha poder porque Deus queria. Então essa é a teoria do poder divino. Todo o rei era rei porque Deus queria. Veja, ninguém podia com ele, né? Se ele foi ungido pelo Criador, então todo mundo ficava quieto. Era um jeito de fazer com que as pessoas obedecessem o rei mais ainda. Não só mais pela força, pelos exércitos que ele tinha, que ele estava constituindo, mas também pelo 7-1, né? Pela mentalidade, pela ideologia, falando que ele era um representante de Deus na Terra. Com isso todo mundo baixava a bola, ficava com medo e respeitava, ou temia, né? Tá? Isso é a teoria do poder divino dos reis, tá? O Jacques Bossuet, que é um teórico, um cara que escreveu, ele era padre, se eu não me engano, cardeal, era um jeito de puxar o saco do rei, né? Falando isso. Ele escreveu um livro chamado A Política Segundo as Sagradas Escrituras, onde ele fala no livro, ele fundamenta no livro que o poder do rei é um poder que emana de Deus, tá? É isso que ele falava. Com isso o rei ficava mais poderoso ainda. Tá bom? Agora no módulo 5, o contato de europeus com outros continentes. Gente, é com a formação das monarquias nacionais que se consegue lançar as grandes navegações. Os europeus vão em busca de rotas comerciais para poder fazer o comércio, realizar o comércio, pegar produtos que têm valor lá na Europa,
principalmente as chamadas especiarias, que na Índia o que era? Noz moscada, cravo, canela, pimenta do reino, tá? Tinha também tecidos, ouro, prata, principalmente na hora que o comércio começa a aquecer, começa a ter a comercialização e começa a utilizar a moeda, eles vão precisar muito de ouro e prata, eles vão precisar de materiais, pedras preciosas, para poder fazer a moeda, para cunhar a moeda, fazer a moeda, né? Para poder realizar o comércio. Só o comércio de troca, de escambo, era muito primitivo. Então, com a moeda, com o dinheiro, você dinamiza o comércio, você consegue fazer um comércio mais preciso, mais dinâmico. Então, eles vão precisar de pedras preciosas para fazer as moedas, tá? Ao contrário de hoje, que o dinheiro é um papel, tem um valor simbólico, né? Naquela época, o dinheiro tinha que ser de metal precioso, tá? Ele tinha um valor também do valor do metal, valor simbólico e o valor do metal, tá? Então, por isso que era muito procurado pedras preciosas, sobretudo, né, ouro e prata, para poder fazer a moeda, para poder fazer o comércio, beleza? Então, o contato que o europeu se dá com os diversos povos do mundo, né, que ele vai navegar, e aí começa a navegar o mundo inteiro, aí que nós com as grandes navegações que a gente pode falar de que se começa a globalização, tá? A globalização da economia começa com as grandes navegações a partir do século XV, XVI, né? Que o europeu começa a ter contato. Então é o comércio que vai fazer com que as várias partes do mundo tenham contato uma com a outra. Seja a Europa, a África, a Ásia e até a América, que eles não conheciam, tá? Entra dentro dessa lógica do mercantilismo, que nada mais é do que a primeira fase do que nós vamos chamar de capitalismo. O mercantilismo é o capitalismo comercial, tá? Então, o contato que o europeu vai ter, no caso, tanto que Portugal e Espanha não são os dois primeiros a se lançar às grandes navegações, primeiro Portugal, depois Espanha, tanto que eles dividem o mundo entre eles dois. Ele vai lá e fala com o Papa naquela época é uma grande autoridade, não tão como era na Idade Média, mas ainda é autoridade. E o Papa decreta um documento, quando é um documento papal, chama de bula. Bula inter cetera, divide o mundo entre Portugal e Espanha. Depois Portugal vê que essa linha imaginária não pega parte da América, Portugal no ano seguinte fala, não, em 1494, se eu não me engano. Aí essa bula inter cetera vira bula, ela avança mais 250 milhas de Cabo Verde, do arquipélago de Cabo Verde, e faz a bula que é chamado de Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo, o que está a oeste é da Espanha e o que está a leste é de Portugal. Ou seja, esse Tratado de Tordesilhas pega uma parte da América, que é o que nós chamamos de Brasil hoje, tá? Então, o que estava aqui, que era Brasil, que nós chamamos de Brasil hoje, era de Portugal. Era a América portuguesa. E o que está a oeste da linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, é a América Hispânica, a América Espanhola, tá? Que pertencia à Espanha. Então, o mundo é dividido entre Portugal e Espanha, as outras nações que começam a se lançar as grandes navegações tardias, como o caso da França, não vão aceitar isso, tá? Depois eles vão falar, não, a gente não vai respeitar essa linha, não. Mas isso é cenas para os próximos capítulos. Então, Portugal e Espanha saem buscando especiarias, eles saem navegando, tá? Quando chega na América, eles têm contato com os nativos. Sobretudo na América Espanhola, a Espanha vai ter contato com os astecas, maias e incas. Astecas lá no norte da América, ali quase com a América Central, ali naquela divisa onde hoje é o México. Os maias no centro. Os maias, quando os espanhóis chegam, os maias já tinham sido exterminados, eles já tinham virado dominado por outros povos, etc. E no sul, na Cordilheira dos Andes, nós vamos ter os incas, tá? Esse é o contato que os espanhóis vão ter. No caso dos portugueses, eles vão ter contato com os índios que nós conhecemos hoje, aqui no Brasil, né? Chavante, Tapuia,
mais o que? Crenacroa, Tupi-Guarani, enfim, vários indígenas, né? Esses são os da América Portuguesa. Os povos que estão na América Espanhola, antes que já são originários de lá, nós chamamos de povos pré-colombianos, porque são antes da chegada do Colombo, então é pré-colombianos. Os povos que estão na América Portuguesa, que é o Brasil, são os povos pré-cabralinos, porque estão antes de Cabral, tá? Quando Cabral chega, eles já estavam lá, tá bom? Então você tem que estudar isso, os povos pré-colombianos, sobretudo astecas, maias e incas, que nós já estudamos. Você tem que ver as características dos astecas, as características dos incas, né? Saber do quipu, que era aquela linha lá que os incas faziam, tipo seria a primitiva calculadora, né? Umas linhas com nós, onde eles registravam o tanto que eles produziam, o tanto de população e etc. Vocês têm que saber das pirâmides, das pirâmides escalonadas dos astecas, né? Que eram templos, né? Tudo isso que vocês viram. Depois dos africanos, você tem que saber o contato que teve com a África, né? Os países as civilizações que vão ter contato no périplo africano, no contorno de Portugal na África, ele vai estabelecendo um ponto de contato para fazer comércio com esses povos. Esse ponto de contato, esse entreposto comercial, é o que nós chamamos de feitorias. São as feitorias, tá? São esses entrepostos comerciais, onde eles trocavam produto, faziam comércio com os africanos. E na Ásia também, feitorias. No Brasil também estabeleceu feitorias. No começo, de 1500 a 1530, o Brasil não foi colonizado, o Brasil teve feitorias. Ninguém veio morar no Brasil, tá? O Portugal só fazia contato com os indígenas a troco de pau-brasil e a troco de espelhinho, de faca, de coisas que Portugal produzia, trocava com pau-brasil. Né? Esse ponto de contato, esse porto, e às vezes tinha um galpão para guardar, para estoque, é o que nós chamamos de feitorias, tá? Um entreposto comercial. Depois vocês têm que ver o contato com os asiáticos, né? Saber lá que Portugal também estabeleceu um monte de contato, depois outras nações estabeleceram. A cidade de Macau, que fala português até hoje por causa de uma parte da população, uma pequena parte da população fala português, por causa do contato que teve com Portugal, né? A própria Índia, Calicut, a região das Índias, tal. Né? Lembra que até eu falei para vocês verem nações que falam a língua portuguesa? Por quê? Que essas nações lá na África, lá na Ásia, no caso Timor-Leste, lá nas ilhas do Oceano Índico, Pacífico, quase que o Pacífico já, né? Falam português, tão longe de Portugal. Por que eles falam em português? Porque foi colonizado, invadido, sei lá como você quer chamar, foi habitado por Portugal dominado, melhor dizendo, foi dominado por Portugal, né? Então ficou esse legado cultural, essa herança cultural, né? De se falar a língua portuguesa. Acho que são 7 ou 9 países lusófonos que falam a língua portuguesa. Fruto desse passado colonial, desse passado de grandes navegações, de busca por matéria-prima, de especiarias, melhor dizendo, né, para vender na Europa. Tá bom, pessoal? Então a revisão é essa, breve aí, a aula já está extensa. Vocês têm que pegar a apostila e estudar, tá? Vai por pontos. Então, você começa lá, ó. Módulo 4, formação do Estado Nacional Moderno. O que é o Estado Nacional Moderno? Como que é o Estado Nacional Moderno? Por que surgiu o Estado Nacional Moderno? Exemplos de Estado Nacional Moderno, né? E aí vai. Depois, módulo 5, o contato que o europeu vai ter com os outros povos do resto do mundo, graças à formação do Estado Nacional Moderno. Se não fosse a formação do reino, do Estado Nacional Moderno, do reino absolutista, né? Esses povos não conseguiriam se lançar às grandes navegações. Lançando-se às grandes navegações, em busca de rotas comerciais, é que eles vão ter contato com outros povos pelo mundo. Africanos, americanos e os asiáticos, tá? Índia, China, tudo na Ásia lá. Tá bom? Essa é a revisão. Espero que vocês aproveitem agora essa revisão, releiam
e eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Baseada nessa revisão. Isso vai ajudar vocês sobremaneira aí, né? Aliás, a atividade já foi, né, elaborada, eu vou corrigir e tal, mas vocês vão segue as instruções, vou passar para vocês as instruções, e aí nós vamos rever isso aí, eu vou ajudar vocês ao longo das aulas, tá? Mas se preparem já para uma prova. Provavelmente, se tudo der certo, a semana que vem já teremos uma provinha aí, tá? Mas é muito fácil, é muito pouco para se estudar, são só 2 módulos. E você que estudou certinho, você que acompanhou as aulas, você que entregou as tarefas, você não tem nada a temer, porque você já está sabendo, você é um aluno em dia com as tuas coisas. O que você planta aqui é o que você colhe lá. Se você plantou algodão, você vai colher algodão. Se você plantou melancia, é melancia que você vai colher. Se você estudou direitinho, bem feito, o que você vai colher vai ser uma prova bem feita, uma prova com nota boa, tá? Então, sigam as orientações, estudem direitinho, revisam e façam aquilo que está sendo pedido, tá? Até mais, tudo de bom para vocês e bons estudos!